sétima. Os dois reinos até a tomada de Saméria. Reinado de Amazias em Judá. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, tornou-se rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadem e era de Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Deus, mas não como seu pai Davi, em tudo imitou Joás, seu pai. No entanto, os lugares altos não desaparecerão e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incensos sobre os lugares altos. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da lei de Moisés, onde Deus ordenou: os pais não serão mortos por causa dos seus filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, mas cada um morrerá por seu próprio crime. Venceu os edomitas no Vale do Sal, num total de 10.000 homens, e tomou de assalto a rocha e deu-lhe o nome de Jecetel, que ela conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para lhe dizerem: vem, para medirmos forças. Joás, rei de Israel, mandou em resposta esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa a meu filho, mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinheiro. Obtiveste uma vitória sobre Edom e teu coração se enche de orgulho. Celebra a tua glória e fica em casa. Para que provocar a desgraça e causar tua ruína e a de Judá contigo. Mas Amazias não lhe deu ouvidos e Joás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bessamis, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Quanto ao rei de Judá, Amazias, filho de Joás, filho de Ocozias, o rei de Israel, Joás, fê-lo prisioneiro em Bessamis e conduziu-o a Jerusalém. Fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se achavam no templo de Deus e no tesouro do palácio real, além de reféns, e voltou para Saméria. O resto da história de Joás, tudo o que fez e suas façanhas, e a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Saméria, com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Osias, que tinha 16 anos, e o constituiu rei em lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconstruiu Elet e a reconquistou para Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Reinado de Jeroboão II em Israel, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel, em Saméria, reinou 41 anos. Fez o mal aos olhos de Deus e não se afastou de todos os pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabata, havia arrastado Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emat até o mar da Arabá, conforme Deus, Deus de Israel, havia dito por intermédio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amate, que era de Gat-Ofer. Pois Deus viu a amaríssima aflição de Israel, não havia mais nem ligado nem livre, não havia quem socorresse Israel. Deus não havia decidido apagar o nome de Israel de sob os céus e o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, tudo o que fez e suas façanhas, as guerras que fez e como reconquistou Damasco e Emat para Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, foi sepultado em Saméria, junto aos reis de Israel, e seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Reinado de Osias em Judá, no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Osias, filho de Amazias, tornou-se rei em Judá.
Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era de Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Deus, como tudo o que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os lugares altos não desaparecerão e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Mas Deus castigou o rei e ele foi atacado de lepra até o dia de sua morte. Permaneceu encerrado num quarto, seu filho Joatão regia o palácio e administrava o povo. O resto da história de Osias e tudo o que fez não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Osias adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Joatão tornou-se rei em seu lugar. Reinado de Zacarias em Israel no 38º ano de Osias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Saméria e reinou 6 meses. Fez o mal aos olhos de Deus, como fizeram seus pais, e não se afastou dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Selum, filho de Jabes, fez uma conspiração contra ele, feriu-o mortalmente em Geblaão, e tornou-se rei em seu lugar. O resto da história de Zacarias está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Realizou-se o que Deus havia dito a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel, e assim aconteceu. Reinado de Selum em Israel. Selum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Osias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Saméria. Manaém, filho de Gadi, partiu de Tessa, entrou em Saméria, ali matou Selum, filho de Jabes, e tornou-se rei em seu lugar. O resto da história de Selum e a conspiração que ele tramou, tudo está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Manaém devastou Tafua matando todos os que lá estavam em seu território desde Tessa, porque não lhe tinham aberto as portas, arrasou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Reinado de Manaém em Israel, Ifem, no 39º ano de Osias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, tornou-se rei em Israel e reinou 10 anos em Saméria. Fez o mal aos olhos de Deus, não se afastando dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. No seu tempo Pula, rei da Assíria, invadiu a terra. Manaém pagou a Pui 1000 talentos de prata para que o apoiasse e consolidasse o poder real em suas mãos. Manaém requereu essa quantia de Israel, de todos os notáveis, para dá-la ao rei da Assíria, à razão de 50 siclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria se retirou, não permanecendo na terra. O resto da história de Manaém e tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e Faceias, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Faceias em Israel, Ifem, no 50º ano de Osias, rei de Judá, Faceias, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Saméria, por 2 anos. Fez o mal aos olhos de Deus, não se afastando dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Seu escudeiro Faceia, filho de Rumelias, conspirou contra ele e assassinou-o em Saméria, na torre do palácio real. Tinha consigo 50 homens de Galad. Matou o rei e reinou em seu lugar. O resto da história de Faceias e tudo o que fez está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Reinado de Faceias em Israel, Ifem, no 52º ano de Osias, rei de Judá, Faceia, filho de Rumelias, tornou-se rei de Israel em Saméria e reinou 20 anos. Fez o mal aos olhos de Deus, não se afastando dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. No tempo de Faceia, rei de Israel, veio Teglat-Falazar, rei da Assíria, e tomou Aian, Abel-Bemaca, Janoi, Sedes, Reize, Galaad, Galileia e toda a terra de Neftali e deportou seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Faceia, filho de Rumelias, feriu-o mortalmente e tornou-se rei em seu lugar. O resto da história de Faceia e tudo o que ele fez está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Reinado de Joatão em Judá, Ifem, no 2º ano de Faceia, filho de Rumelias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, tornou-se rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Fez o que é agradável aos olhos de Deus, imitando em tudo a conduta de seu pai Osias.
Entretanto, os lugares altos não desapareceram e o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Foi ele que construiu a porta superior do templo de Deus. O resto da história de Joatão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Naqueles dias, Deus começou a mandar contra Judá Rasson, rei de Aram, e Faseia, filho de Rumelias. Joatão adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Acais tornou-se rei em seu lugar. Reinado de Acais em Judá, Ifem, no 17º ano de Faseia, filho de Rumelias, Acais, filho de Joatão, tornou-se rei de Judá. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Deus, seu Deus, como havia feito Davi, seu pai. Imitou a conduta dos reis de Israel, e chegou a fazer passar seu filho pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Deus havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rasson, rei de Aram, e Faseia, filho de Rumelias, rei de Israel, partiram para atacar Jerusalém, sitiaram-na, mas não puderam tomá-la. Na mesma época, o rei de Edom reconquistou Elet para os edomitas, expulsou os judaitas de Elet, os edomitas a ocuparam e lá permanecem até hoje. Então Acais enviou mensageiros a Teglat-Falazar, rei da Assíria, para dizer-lhe: Sou teu servo e teu filho. Vem libertar-me das mãos do rei de Aram e do rei de Israel, que se insurgirão contra mim. Acais tomou a prata e o ouro que havia no templo de Deus e nos tesouros do palácio real e os enviou como presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela, deportou seus habitantes para que lhe mandou matar Rasson. O rei Acais foi a Damasco para encontrar-se com Teglat-Falazar, rei da Assíria, e viu o altar que havia em Damasco. Então o rei Acais mandou ao sacerdote Urias o modelo do altar e o desenho de toda a sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco, antes que este chegasse de Damasco. Quando o rei Acais chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto e suas oblações, derramou sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Quanto ao altar que estava diante de Deus, mandou tirá-lo de diante do templo, onde ele estava entre o novo altar e o templo de Deus, e mandou colocá-lo junto ao novo altar, do lado norte. O rei Acais deu esta ordem ao sacerdote Urias: é sobre o altar grande que queimarás o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto e a oblação do rei, o holocausto, a oblação e as libações de todo o povo, derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, competirá a mim determinar. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acais. O rei Acais reduziu a pedaços as bases entalhadas, arrancou delas as bacias, mandou tirar o mar de bronze de cima dos bois que o sustentavam e o colocou sobre um pavimento de pedras. Em consideração para com o rei da Assíria, tirou do templo de Deus o estrado do trono, que lá fora construído, e a entrada externa do rei. O resto da história de Acais, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Acais adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Reinado de Oséias em Israel, Ifem, no 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Saméria e reinou 9 anos. Fez o mal aos olhos de Deus, mas não como os reis de Israel seus predecessores. Salmanasar, rei de Assíria, marchou contra Oséias e este submeteu-se a ele, pagando-lhe tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía, é que este havia mandado mensageiros a Sais, rei do Egito, e tinha deixado de pagar o tributo ao rei da Assíria, como o fazia todo ano. Então o rei da Assíria mandou encarcerá-lo e prendê-lo com grilhões. Tomada de Saméria depois, o rei da Assíria invadiu toda a terra e pôs cerco a Saméria durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Saméria e deportou Israel para a Assíria, estabelecendo-o em Rala e às margens do Reibar, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos.
Reflexões sobre a ruína do reino de Israel. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra Deus seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito. Adoraram outros deuses e seguiram os costumes das nações que Deus havia expulsado de diante deles. Os filhos de Israel proferiram palavras inconvenientes contra Deus seu Deus, construíram para si lugares altos em todas as cidades onde moravam, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Erigiram para si esteias e postes sagrados sobre toda colina elevada e debaixo de toda árvore verdejante. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que Deus havia expulsado de diante deles, e cometeram ações más, provocando a ira de Deus. Prestaram culto aos ídolos, embora Deus lhes houvesse dito: vós não fareis tal coisa. No entanto, Deus tinha feito esta advertência a Israel e a Judá, por meio de todos os profetas e videntes: convertei-vos de vossa má conduta e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e que lhes comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram e endureceram a sua cerviz mais do que o haviam feito seus pais, que não tinham acreditado em Deus seu Deus. Desprezaram seus estatutos, bem como a aliança que ele havia concluído com seus pais, e as ordens que lhes havia dado. Correndo atrás da vaidade, eles próprios se tornaram vaidade, como as nações ao redor, apesar de Deus lhes ter ordenado que não agissem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Deus seu Deus, fabricaram para si estátuas de metal fundido, os 2 bezerros de ouro, fizeram um poste sagrado, adoraram todo o exército do céu e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença de Deus, provocando sua ira. Então Deus irritou-se sobremaneira contra Israel e arrojou-a para longe de sua face. Restou apenas a tribo de Judá. Judá tampouco guardou os mandamentos de Deus seu Deus, seguiu os estatutos que Israel praticava. Por isso, Deus rejeitou toda a raça de Israel, humilhou-a e entregou-a aos saqueadores, e enfim baniu-a para longe de sua face. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi e Israel tinha proclamado como rei Jeroboão, filho de Nabat. Jeroboão afastou Israel de Deus e levou-o a cometer um grande pecado. Os filhos de Israel imitaram o pecado que Jeroboão cometera e dele não se afastaram, até que finalmente Deus baniu Israel de sua presença, como o havia anunciado por intermédio de seus servos, os profetas, deportou Israel para longe de sua terra, para a Assíria, onde está até hoje. Origem dos samaritanos. O rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emat e de Sefarvaim, e estabeleceu-os nas cidades de Saméria, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Saméria e fixaram-se em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam a Deus e este mandou contra eles leões, que os matavam. Disseram, pois, ao rei da Assíria: as populações que deportaste para fixá-las nas cidades de Saméria não conhecem o ritual do Deus da terra, e ele mandou leões contra elas. Os leões as matam porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Assíria ordenou: mandai para lá um dos sacerdotes que deportei, que ele se estabeleça lá e lhes ensine o ritual do Deus da terra. Então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Saméria e se fixou em Betel. Este ensinava-lhes como deviam venerar a Deus. Mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos lugares altos, que os samaritanos haviam feito, assim fez cada povo nas cidades em que habitou. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucot-Benot, os de Cuta, uma de Nergil, os de Emat, uma de Acimá, os de Ava, uma de Nebais e uma de Tartak, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, deuses de Sefarvaim. Prestavam culto também a Deus e dentre seus homens elegeram sacerdotes, que oficiavam para eles nos templos dos lugares altos. Veneravam a Deus e serviam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido deportados. Seguem ainda hoje seus ritos antigos. Não honravam a Deus, nem observavam seus estatutos e suas normas, nem a lei e os mandamentos que Deus havia determinado aos filhos de Jacó, a quem dera o nome de Israel. Deus concluíra com eles uma aliança e lhes havia dado esta ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, não lhes prestareis culto e não lhes oferecereis sacrifícios.
Mas somente a Deus, que vos fez subir da terra do Egito pelo grande poder de seu braço estendido, é que deveis tributar vosso culto, adoração e sacrifícios. Observareis os estatutos e as normas, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito, a fim de que os guardeis para sempre, e não prestareis culto a outros deuses. Não esqueçais a aliança que concluí convosco e não presteis culto a outros deuses, adorai somente a Deus, vosso Deus, e ele vos libertará da mão de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedecerão e continuaram a viver segundo seu costume antigo. Assim, essas nações adoravam a Deus e prestavam culto a seus ídolos, seus filhos e seus netos continuam até hoje fazendo o que fizeram seus pais.